minhas amores! Quase que ela fala primeiro. Mas não deu tempo, né? Olá, ninhos! E aí, tudo certo? Meu primeiro ano lindo do meu coração. Como vocês estão? Poxa, será que eles estão bem? Tainá, tá acabando, né? Primeiro ano. Ai, tá triste, nosso módulo tá acabando e eu vou morrer de saudade de vocês. Só o ano que vem que a gente vai encontrar de novo com eles, né? No segundo ano, uhul! E aí, eu esqueci de falar na última aula, mas não vou esquecer porque eu vou falar logo agora. Deixem seus recadinhos no YouTube pra gente, galera. A gente gosta tanto de receber a mensagem de vocês. E pode ter certeza, quem responde somos nós mesmas. Loira e morena. Eu, Tainá. Belas e eu, Aila. Então, quando tiver lá, Tainá respondeu eu. E quando tiver a Aila, sou eu. Então, sim, bora para nossa aula 18. Habilidades. Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando textos com textos mediante a natureza, função, organização e estrutura, de acordo com as condições de produção, recepção, intenção, época, local, interlocutores, participantes da criação e propagação de ideias e escolhas tecnologias disponíveis. Ufa! Ufa! Eita, que habilidade grande! E ó, viu o que é possível com uma habilidade? E olha o contexto lá. Uhum. E 2, utilizar as estratégias verbais e não verbais para compensar as falhas em situações de produção e leitura. Vamos lá. Na classe de hoje, vamos continuar com os tempos de passado. Então, o último tempo de passado, nós vimos pretérito perfeito simples, pretérito composto e vamos finalizar com o pretérito imperfeito. Vamos trabalhar também os verbos irregulares. Vamos ver um pouquinho mais dessas regras, do que se trata os verbos irregulares. E vamos viajar para Puerto Rico, que inclusive Porto Rico tem uma curiosidade. Olha! Depois eu conto para vocês. Ah, poxa vida! Então vamos lá, gente. Pretérito imperfeito. Nós vimos no pretérito definido e no pretérito o simples e o composto. Simples e o composto, que são ações ali finalizadas no passado, que é o pretérito simples. Nós vimos no pretérito composto, que são ações finalizadas mais recentes, não é? Que elas ainda estão ali num processo, mas é um passado recente. E o pretérito imperfeito, ele serve para descrever o passado, só que, claro, né, professora Aila, que é passado, só que com ações de quê? La rotina, que é rotina, diariamente, cotidianamente. No dia a dia. No dia a dia, não é? Lugares e épocas que nós vamos utilizar lá os marcadores temporais, não é? Serve para descrever pessoas e circunstâncias em situações que não dá para ter ali uma visão muito clara de um sucesso. Então, assim, ações que você pode ter feito, mas que não foram concretizadas de forma clara, conforme o objetivo, mas que já é passado, certo? E para que ele vai? Ou seja, resumindo tudo isso, né? Ele vai ser utilizado para ações habituais ou ações não terminadas, durativas ou progressivas. Olha aí. Tudo, a gente fala um tudão para resumir um tudinho. Isso. Então vamos lá, galera, vamos continuar. O pretérito imperfeito, como nós já falamos, ele é usado para quê? Para expressar ações que ocorreu no passado, sem necessariamente indicar o início ou o final do ocorrido. Quando começou, quando terminou, não vai dizer... Em que época, não é? Não quer dizer que eu não possa utilizar o marcador temporal para dizer exatamente, não é? Isso. Quando na semana passada, no mês passado, no ano passado, esta semana. Claro que tudo vai depender do contexto. Eu posso utilizar os marcadores temporais para falar exatamente o momento de início e ali
sem precisar ou o momento do início ou o momento do fim. Isso certo? quer dizer, finalizando de novo ali como um todo, o que é mais importante para o pretérito imperfeito é o quê? É uma ação cotidiana. É o né? curso e duração dessa ação. Ou seja, e é passado porque ela já aconteceu. É algo que, quando aconteceu, como aconteceu, qual foi a duração. Não importa o seu início e seu fim. Eu quero saber da duração. Isso. Como é que estava acontecendo isso no meu passado. Olha os exemplos. Com mis amigos, jogávamos a la pelota en la calle. Com meus amigos, jogávamos bola na rua. Quando é que isso aconteceu? Será que quando ele era criança? Quando ele era adolescente? Se foi semana passada, se foi essa semana. Se eu quiser determinar exatamente quando eu utilizo, Eu posso utilizar. o marcador temporal. Mas se eu não quero, né, eu quero só dar essa ideia de ação finalizada, nós vamos usar o verbo sozinho. É. E aí fica mais fácil. É por isso que ele é imperfeito, né, amiga? Isso. É por isso que ele é imperfeito, é porque Isso mesmo. ele vai mostrar, ele vai falar de uma ação, algo que eu ou você ou ele fez no passado, algo do seu cotidiano, do seu dia a dia, ou que estava ali presente naquele momento, não vai dizer exatamente quando. Então, por isso que ele é imperfeito. Não é que não possa dizer, pode dizer também. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não vai dizer exatamente o momento do seu início e do seu fim. E você pode pensar o seguinte, lá no texto, lá na prova do Enem, uma prova de concurso, ou qualquer outra avaliação que você venha fazer, ou na sua escrita, ou ouvindo uma música, acredito que vocês já devem estar aí ouvindo músicas em espanhol, como Com nós certeza. temos pedido, não é, Tainá? Tem Eles muitos devem- alunos comentando lá no YouTube que estão assistindo séries em espanhol, que estão assistindo desenho, que estão ouvindo música em espanhol. E isso é muito gratificante pra gente e isso é muito bom para vocês. Isso, então quando você estiver ouvindo e você se deparar ali, vocês vão já ver nas terminações o verbo terminado em aba, vamos pensar aqui, né? Abamos, aba. Você já sabe que é passado. Por ser um passado que a gente não consegue marcar se é próximo ou distante, eu sei pelo contexto que eu sei que ele durou um certo tempo. Então isso nos ajuda bastante. Olha Fica mais só. fácil. Só para poder confirmar o que a Ilha acabou de falar. Esse exemplo de baixo, ele tem um marcador temporal indiretamente. Sim. Não é tão direto esse marcador temporal, mas é indireto. Olha só, quando eu era chica, Ou seja, na infância. quando eu era criança, Aham. mis padres me contavam muitos cuentos. Olha aqui, de novo. Viu que indiretamente a gente já sabe que foi algum tempo atrás. Sim. Quer Na dizer, infância. mas também depende. Depende de quem está falando. O contexto do texto vai determinar, porque aí nós temos o quê? Uma oração solta. Eu Isso. tenho um período composto, mas ele está solto. Ele não está dentro de um texto. Então, se não está dentro de um texto para eu determinar o contexto, eu vou utilizar a prerrogativa do verbo, que é o quê? Uma ação finalizada com o marcador temporal, subentende que era na infância, Isso. não é? Vamos lá ver agora como são as terminações do pretérito imperfeito. Os verbos terminados em AR vão ter as seguintes terminações. Em aba, olha o que a Ilha acabou de falar para vocês. Em aba. Então, tudo que é aba, ele já vai ser o pretérito imperfeito. Olha lá. Yo hablaba. Tu hablabas. Él hablaba. Nosotros hablábamos. Vosotros hablabais. Ellos hablaban. Viu? Aí a terminação. Então, se for cantar, yo cantaba, tu cantabas, ele cantava, nós outros cantávamos, vosotros cantabais, eles cantavam. E o que tem de interessante que a gente pode ir lá, que a gente pode nos remeter
ao passado simples e ao passado composto, que os verbos da primeira conjugação vão seguir uma tabela, porque são verbos regulares, e os verbos da segunda e da terceira conjugação vão seguir outra tabela. As terminações da primeira conjugação é em aba. Já a segunda e terceira conjugação não vai ter nada de ba, de aba, de iba, de eba, de nada. Isso. Vai ter outra forma de terminação. E, novamente, como a maioria dos verbos em espanhol, os verbos terminados em em ER e IR têm a mesma conjugação. Terminação, conjugação. Então, vamos lá. O temer. Yo temia, tu temias, él temia, nosotros temíamos, vosotros temíais, ellos temían. E aí o partir, que é com o IR. Yo partía, tu partías, él partía, nosotros partíamos, vosotros partíais, ellos partían. E vocês podem pensar o seguinte, se você traduzir para o português, eu falava com ela na minha infância. Era uma ação passada, pode ser, a infância vai denotar ali um marcador temporal indireto, como a Tainá criou essa terminação. Subentendido. Mas você também pode dizer assim, ó, eu falava com ela todos os dias até ela até ela ir, por exemplo. Então, também eu tenho aí um marcador temporal todos os dias, né? E dá essa ideia mesmo de ação finalizada. E quando a gente fala quando é por ela ir, eu não consigo determinar se ela foi ontem, se esse falar todos os dias foi semana passada ou sabe Deus quanto tempo nós passamos nos comunicando, né? É verdade. Vamos a alguns exemplos? E naqueles anos éramos muito felizes. Naquele tempo éramos muito felizes. Olha lá. Olha ali, aqueles anos. Olha o marcador temporal aí. Justamente, né? Naquele tempo eu tô aí... Não sei exatamente que anos foram esses. Porque eu não sei o contexto total, mas eu tô sabendo ali que tem um marcador temporal que já me diz que foi passado. Isso mesmo. Diz que foi passado e a gente não consegue determinar exatamente quando, mas sabemos que aconteceu e que é passado. Que é legal. Agora, você diz assim, professora, mas esse éramos aqui, ele não tá naquela tabela. Ah, mas é o verbo ser e o que verbo... ele é o irregular. E a mesma coisa vai acontecer aqui no outro exemplo. Yo iba a la escuela por la mañana, porque o verbo ir também é irregular. Então, a gente deu esses dois exemplinhos para vocês de como ficam os verbos irregulares no pretérito imperfeito. E o contexto, não é? Porque é agora, meninos, que a gente vai, de fato, colocar em prática a questão de contextualizar para responder. Vocês não vão mais precisar, aliás, a gente sempre precisa dar uma olhadinha no dicionário, dar uma olhadinha lá no Google Tradutor, mas o que vai facilitar a nossa vida é o contexto. Eu preciso ali sempre observar o contexto em que o texto está inserido, certo? Vamos para o próximo slide, então. Agora nós vamos para os irregulares. Vou deixar todinho para ele. Quem são os verbos irregulares? Prestem atenção aqui. Os verbos regulares, eles são conhecidos exatamente pelo fato deles seguirem uma mesma terminação. Já os verbos irregulares, eles vão sofrer alterações. Olha bem aqui o que vai acontecer. Eles vão sofrer alterações no radical, ou seja, em suas terminações. Não vai mais ter aquela tabelinha que a gente viu, tanto lá no pretérito simples como no pretérito composto, dos verbos regulares. Ah, a senhora quer dizer que não tem verbos irregulares no pretérito? Tem, no pretérito, no passado, no futuro. O verbo ele vai ser conjugado em todos os tempos e em todos os modos. Então, só que eles não vão poder seguir o modelo padrão. Por quê? O radical e o verbo é tudo aquilo que vem antes da terminação. Ou seja, a sua forma no modo infinitivo. Quando a gente pegar um verbo, nós já vamos ali
nos atentar a perceber como que ele está sendo conjugado. Se ele está no modo infinitivo ou na sua terminação infinitiva, a que modo ele pertence e assim por diante. Como vocês sabem, os verbos eles são terminados em 3 conjugações. Quais são essas conjugações? AR, ER e R. Primeira, segunda e terceira conjugação. Justamente. Todos os verbos eles vão ser terminados dessa forma. AR, ER e R. Na língua portuguesa, e aí a gente também tem alguns verbos na língua espanhola, que eles são terminados em OR. E aí você pode se perguntar, até quando você estiver fazendo algum tipo de leitura aí, mas professora, existe então uma quarta conjugação? Não, gente, não existe uma quarta conjugação. Os verbos que são terminados em OR, seja na língua espanhola ou na língua portuguesa, eles vão pertencer à segunda conjugação. Então, lembrem-se disso, porque às vezes você está lendo e você se depara com um verbo como por, expor, depor, e você fica perguntando, então as professoras mentiram para mim. Tem a quarta conjugação. Não tem. Eu sei que vocês estudaram lá no 6º ano, língua portuguesa, isso, mas eu estou revivendo aí a memória de vocês, certo? Então, vamos prestar atenção aqui nos exemplos. Se liga aí nos exemplos. Eu pongo, o verbo poner, uma moneda em la mesa. Nosotros caemos, do verbo caer, em la nieve. Então, prestem atenção. Como que nós vamos fazer? Vai, amiga. Vamos lá, desculpa. É a prática, né? Esperando ela falar. Esperando ela falar, eu me perdi, meninos. Então, prestem atenção. Os verbos irregulares, eles vão seguir, eles, na verdade, não vão ter uma tabela, não é? Eles não vão ter ali uma tabela. Como eles não têm essa tabela, o que vocês vão fazer? Vocês vão prestar atenção no contexto. Olha só, a gente vai quebrar o galho de vocês de que maneira? Nós vamos fazer e vocês vão receber aí, através do seu professor presencial, uma tabelinha com os verbos irregulares mais comuns em espanhol. Porque vocês conhecem vários da língua portuguesa, mas nem sempre são os mesmos da língua espanhola. Justamente. Beleza? Vou colocar aí alguns exemplos para vocês. Que nós temos, por exemplo, o verbo agradecer, que é um verbo irregular, que a gente pode pensar aqui, mas ele é finalizado em ER. Mas olha, a primeira pessoa, como é que fica? Eu agradeço. O verbo caber. Que aí vai mudar ali na primeira pessoa também, eu quepo. E são infinitos os verbos. Mas não se preocupem, tá? Isso vai chegar a vocês tranquilinho. Vamos agora para a nossa vinheta da nossa viagem de hoje. E aí, galera? Malas prontas e desembarcaram aí em Porto Rico? Agora a gente é cheio de curiosidade para vocês. Passou bem rapidinho ali na vinheta algumas informações. O que é que a gente vai fazer agora? Corta para o slide que eu vou mostrar para vocês uma curiosidade. A nossa curiosidade de hoje vai começar bem aqui. Olha que coisa mais interessante. Professora, eu vi lá nessa vinheta e acho que vocês erraram, hein? Que história é essa de que o presidente de Porto Rico é o Joe Biden? Sendo que ele é presidente dos Estados Unidos. Como assim? Que história é essa? Essa história mesmo, galera.
Porto Rico, ele faz fronteira com os Estados Unidos, assim como o México. Lá, eles têm como língua oficial tanto o espanhol, que eles acabam dizendo que é o castelhano, que a gente já falou sobre isso, e o inglês. Olha que confusão está nessa região de Porto Rico. Preste atenção. Vou contar para vocês. Corta pra gente. Corta pra mim. Conta Galera, aí. olha só. Porto Rico, voltando um pouquinho antes. Antigamente, o Havaí, ele era um país separado dos Estados Unidos, certo? Certo. Depois de muita briga, de muita confusão, porque os Estados Unidos era quem comandava lá o Havaí como presidente, depois de muita pesquisa, de muita eleição, de muitas plebiscitos e coisas. Plebiscito, era essa palavra que eu estava buscando. Muitos plebiscitos, chegou-se à conclusão que o Havaí se tornaria um país, o 51º país dos Estados Unidos. Ou país-estado dos Estados Unidos. Então, o Havaí hoje faz parte dos Estados Unidos, os moradores do Havaí são havaianos e estadunidenses, têm poder de voto. E poder de escolha, e economicamente, eles giram ali dos Estados Unidos. Né? Só que eles têm o seu prefeito, seu governador, que é diferente, a legislatura lá, mas nesse contexto eles têm o mesmo. Eles têm o poder de votar e de escolher o presidente do país. Aí, beleza, isso é o Havaí, tá bom? Agora vamos para Porto Rico. Porto Rico, ele era um país, beleza, tranquilinho lá na dele, vizinho dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, vendo todas as questões políticas e econômicas de Porto Rico, acabou adotando Porto Rico como o dependente, né? Financeiramente, a princípio seria uma dependência financeira. Dos Estados Unidos. Isso. A partir de então, o Porto Rico passou a fazer parte dos países que são dominados e comandados pelos Estados Unidos. Porém, contudo, todavia, entretanto, Costa Rica continua sendo um país latino, não tem um presidente, ele tem todos os seus governantes e tal, lá do próprio país, ele é governado como um todo pelos Estados Unidos. Só que ele não tem poder de voto. Olha que loucura, Era aí né? que eu ia chegar. Ele não tem esse poder. Ele não porque vota. ele não é um estado dos Estados Unidos. Então, é uma briga que está ali anos e anos e anos. Eles estão para fazer um novo plebiscito para chegar à conclusão de que se Costa Rica será o 52º estado dos Estados Unidos... Só corrigindo, professora Tainá, Porto Rico. Ah, é Porto Rico, eu falei o quê? Costa Rica. Costa Rica. Ai, perdão. Então, se ele vai ser o 52º estado dos Estados Unidos, parecia o Chaves. Como é que é? Como é que o que é? que eu falei? Mas como é que é? Ou ainda, se ele vai abrir mão totalmente dos Estados Unidos e vai ali ver se ele vai ser uma monarquia, se ele vai ser parlamentarista, se ele vai ser presidencialista, quem é que vai chegar e comandar realmente o país. Enfim, para resumir ainda mais essa história, que é uma confusão louca, Porto Rico é sim comandado pelos Estados Unidos. Só que não tem poder de voto. Tem como presidente Joe Biden. Mas não tem poder de escolha. Os porto-riquenhos não escolheram John Biden. Na eleição passada, nós andamos pesquisando, houve ali uma intenção de votos, porque os porto-riquenhos visitam bastante os Estados Unidos e os estadunidenses também visitam bastante o país de Porto Rico, Eles que agora é acabam estado, né? Então, assim, há uma influência. Por quê? Eles têm ali o que nós chamamos aqui no Brasil de deputados, vereadores, que lá são os delegados. Mas esses delegados, na política, não têm o poder de escolha. Então, por isso, o ano passado houve uma consulta de intenção.
Esse ano há uma possibilidade de agora no mês de setembro acontecer um novo plebiscito para decidir essa questão política, porque como eles foram adotados, o certo é, se foram adotados, passam a ter direitos e deveres igual a qualquer cidadão dos Estados Unidos. E aí, quando chega nessa questão de direitos e deveres, é que aí a população fica mais confusa. Justamente. Porque tem, claro, aqueles que aceitam todas as regras impostas pelo país vizinho, e tem aqueles que não aceitam. Não, aqui no meu país é assim. No seu é problema seu. E aí eles continuam sendo um país latino. Então, precisa se chegar a um consenso. Se faz necessário, o mais rápido possível, que isso aconteça. Justamente. Porque o Porto Rico acaba sendo prejudicado, tanto financeiramente, quanto economicamente, como culturalmente. até culturalmente, por essas influências estadunidenses. E aí tem a questão da língua, né? A sua língua oficial é o castelhano, a língua espanhola, porém as escolas, por conta dessa influência, há mais ou menos 15 anos, adotaram a língua inglesa como segundo idioma. Mas se você chegar em Porto Rico, por exemplo, a não ser os nativos, moradores, né, nascidos lá, todo o restante fala inglês e não mais o espanhol. Infelizmente, a língua espanhola está ali quase que morrendo por conta disso. Mas eu espero que isso não aconteça, que eles não deixem morrer a sua raiz, a sua cultura. Eles podem ser influenciados, beleza, mas não totalmente, porque você pode ver o caso do Havaí. Isso. O Havaí, eles têm as suas regras, eles têm as suas vivências, têm a sua cultura, o seu idioma havaiano, eles prezam aquilo, eles amam os seus antepassados, o que foi passado para eles. Mas eles também falam inglês, vivem através das regras dos Estados Unidos, porque hoje são Estado dos Estados Unidos. Certinho? Então vamos lá, vamos ver algumas curiosidades a mais sobre esse país belíssimo. Olha lá, né? Os estadunidenses não necessitam de passaporte para ir para Porto Rico. Para ir para Porto Rico, né? Sendo que Porto Rico é um território ali dos Estados Unidos. Isso. Então, os viajantes que vêm oriundos dos Estados Unidos podem visitar a ilha sem levar passaporte. Como benefício adicional, não há necessidade de fazer chamadas internacionais. Não há possibilidade de fazer chamadas internacionais para telefones trazidos à ilha. Olha que interessante, né? Porque mesmo que seja um país distinto, por exemplo, se eu for daqui para Bolívia, que é meu vizinho, eu vou ter que fazer uma chamada internacional se eu quiser ligar para alguém daqui. Isso. Lá não acontece, porque eles são comandados pelo mesmo como presidente. É um território, então não é uma chamada internacional, como se você tivesse como se você estivesse dentro do mesmo país. Eles têm uma única selva tropical em um sistema florestal dos Estados Unidos. Só existe uma selva tropical nesse sistema florestal nacional ali dos Estados Unidos, que é El Yunque, em Porto Rico. Olha que interessante, né? Uma espécie de Amazônia. É uma Amazônia porto-riquenha. Uma Amazônia porto-riquenha, muito bem. E temos aí a questão do café. Olha, outro país aí com o café, mas não chega a ser o melhor do mundo. Isso, mas ele tem ali na sua agricultura a produção do café devido ao solo, né? A geologia, ao estudo do solo, que percebe que é um lugar ideal para o cultivo de vários alimentos e dentre eles o café. O da Colômbia ainda é o melhor, não é isso, Tainá? Isso mesmo. Mas... É porque o da Colômbia foi considerado patrimônio e votado mesmo nacionalmente como o melhor café do mundo. Olha que delícia. Nem digo por que ela sabe tudo isso, né? Aqui, gato encerrado. Vamos lá para as expressões. Olha Eu já lá. estava ali, aqui tem. Olha lá uma das expressões. Aqui hay gato encerrado. Que se traduz ali como um gato encerado aqui. Ou seja, um gato finalizado seria a tradução literal? Então, na verdade, seria algo suspeito, algo que a gente fica ali
Vamos traduzir português, na surdina, não é? Ou com a pulga atrás da orelha. Uma pulga atrás da orelha. Existe alguma coisa errada aí dentro desse negócio. Isso. Ou podemos dizer que gato escaldado não tem medo de água. Isso. Também, né? Pode ser alguma coisa nesse sentido. E nos Estados Unidos eles usam para traduzidos aí já do inglês para o espanhol, hay algo sospechoso. Olha lá. Então eles não podem usar hay algo muito suspeito, hay algo sospechoso ou aqui hay gato encerrado. Lembrando que essas expressões, elas são aquelas que a gente utiliza no nosso dia a dia, Justamente. que elas são próprias daquele lugar e que elas são os nossos ditados populares. São as expressões idiomáticas e que vai depender muito do contexto que o texto está inserido. Então, vocês têm que prestar bastante atenção, porque aí quando você traduz, literalmente, mas nós falamos na aula anterior, na aula 17, não foi? Acredito que sim. Na aula 15, perdão, nós falamos sobre as expressões idiomáticas Como um todo. como um todo. E vocês perceberam que eram expressões voltadas para os 21 países da língua espanhola. E estas não. Estas são as expressões próprias do país. Então, caso você vá utilizar no seu texto, na sua fala, eu não estou lá em Porto Rico, mas eu vou utilizar aqui na Bolívia, no Chile, no Paraguai, aí eu tenho que tomar um cuidado, porque... E é sempre bom informar ao seu leitor Isso. que você está se referindo a uma expressão do país. Por exemplo, como disse em Puerto Rico, aqui há um gato encerrado. Isso. Ou ainda, esses são outros 20 pesos. Como se traduz literalmente, né? Isso são outros 20 dólares. Mas significa que alguém a mais está descrevendo uma situação completamente diferente do que suspeitava-se aquilo que estava se discutindo. Vamos usar aquela expressão do Chapolin Colorado? Suspeitei desde o princípio. Ou ainda, na nossa língua portuguesa, são outros 500. São outros 500. Olha aí. Dá pra gente ter... Aquela pessoa que está meio que inventando, olha que isso aí já são outros 500 o que ela está falando. Já é outra coisa que não tem nada... Ela está aumentando isso aí. Justamente. Simbora. Juan del Pueblo. Se traduz como John Frottown, em inglês. Olha aí. Olha aí, John Bloy, que ambos usam para se referir-se a uma pessoa promédio ali, alguém que não é muito... Aquela pessoa ali do dia a dia, uma pessoa normal, corriqueira. Normal. É o João do povo. É o João ninguém. Isso, é um João ninguém. É alguém que a gente não sabe exatamente quem é, mas não dá valor à pessoa. Não dá valor. Aquelas pessoas que a gente não dá muito valor. Isso mesmo. De amar para trás. Significa devolver a chamada, devolver a fala, mas não literalmente, né? Se traduz do inglês como llamar hacia atrás, usando as duas preposições aí, Tainá, em direção até, né? Então seria algo passageiro, algo como no final da conversa, beleza, amanhã a gente se fala de novo, tem esse contexto. A tradução literal não tem nada a ver, mas o contexto é esse. Normalmente eles não vão utilizar, né, essa expressão numa conversação passageira e nem no final de uma mensagem ali no telefone. Mas eles utilizam na conversa pessoal ali do dia a dia. De amar para trás. Vamos deixar isso para lá. Isso, vamos deixar para lá. Nipa. Uma forma, olha, uma gíria, na verdade, né? Uma jerga, assim? Isso. Que é uma gíria. É uma gíria, uma forma de dizer de nenhuma maneira. De jeito nenhum, jamais. Não por nada. Mas é provável que seja uma versão reduzida de nem para nada. Que significa não por nada, que a Ilha falou. Isso. Ou não tô nem aí. Traduzindo seria isso. Ixi. Não tô nem aí. Tá bom, tudo certo. Tô nem aí, não. Isso. Por ali para barro. Se traduz literalmente, como vocês estão vendo ali, alhar, hacia, abarro, mas significa tudo direito. Olha o contexto, né?
Por ali para abaixo. Nada a ver. Tudo direito, tá tudo certo. Pode ser utilizado nas conversações normais, mas ele é principalmente utilizado para escrever, não é? Que está correto, que a direção está sendo indicada de forma correta e ajustada. Ou então seria o tudo certo, tudo ok, beleza, Tranquilo. tranquilo. Essa foi a nossa aula de hoje. Vocês viram a nossa referência bibliográfica. Para mais curiosidades, o que vocês queiram perguntar a mais, Isso mande a mesmo. pergunta, o que vocês descobrirem a mais sobre Porto Rico, fala também para a gente, porque nós não somos historiadores, nós não somos geólogos, a gente não sabe de tudo, nem somos um dicionário ambulante também. Aí a gente fica pesquisando para compartilhar informações com Porque vocês. professor também estuda, viu? E muito! Pois é, galera, a gente se vê na nossa aula de revisão daqui a pouquinho. Beijos. Até a próxima, galera!